estamos a ver hoje a sétima igreja, a igreja em Laodiceia. Igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Tem sido fascinante ver estas cartas para igrejas diferentes, em lugares diferentes, com desafios diferentes. Mas Jesus, que é o Rei, Jesus, que é o Senhor da sua igreja, Ele sabe muito bem a condição da sua igreja e de cada uma das suas igrejas locais. Ele, como podemos ver em cada carta, ele diz: conheço as tuas obras. Jesus, ele conhece as suas igrejas. Isto deve ser encorajador para nós aqui, na Missão Batista no Montijo. Jesus sabe, ele conhece muito bem esta igreja. Ele sabe todas as nossas vidas, ele sabe os nossos desafios como igreja. É bom saber que Jesus, ele não é um gerente ausente. Ele é o Senhor presente. Então, Apocalipse capítulo 3, podemos ver hoje uma carta triste. Uma carta para a igreja em Laodiceia. A igreja que vamos chamar a igreja confortável. A igreja confortável. Agora, nós todos gostamos de ser confortáveis, mas há momentos em que o conforto pode prejudicar o nosso crescimento. Nós somos viciados naquilo que é seguro, naquilo que é confortável. E há quem não quer ficar na cama mais alguns momentos da manhã, em vez de sair para correr ou para fazer exercício. Quem não prefere ficar em casa, ver televisão, em vez de tentar melhorar as suas capacidades. Esta era uma igreja confortável. Agora vamos ver, Apocalipse capítulo 3, aquilo que Jesus Cristo tem para dizer a esta igreja e para nós hoje. Começando em versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja em Laodiceia, podemos ver aqui no mapa, temos visto que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Isto foi por volta de 95 depois de Cristo. Ele era o único discípulo ainda vivo. E agora ele escreve para estas igrejas. Ele tinha sido pastor na igreja de Éfeso. E ele escreve cartas, João, cartas de Jesus, para estas igrejas em Turquia, em Ásia Menor. E temos visto todas estas igrejas, e hoje vamos ver a última, Laodiceia. Agora, como era a cidade de Laodiceia? Laodiceia foi uma cidade rica e importante. Foi um centro bancário. E os arqueólogos, quando chegaram lá para ver como era a cidade, descobriram que era uma cidade que tinha casas muito maiores do que nas outras cidades. Esta cidade era uma cidade rica. Era mais ou menos como o Cascais de Portugal. Tinha lá umas casas enormes, pessoas ricas. Então foi uma cidade conhecida pelos bancos e também pela cultivação e criação da lã
e de roupas. E também nesta cidade eles faziam uma pomada para os olhos. Uma pomada que lucrava muito dinheiro para os comerciantes nesta cidade. E é interessante que nesta carta há referências a todos estes aspectos da vida nesta cidade. Então, é uma cidade rica, mas também havia um problema. Esta cidade situava-se numa área então, onde havia pouca água potável. Então eles tinham de transportar de longe, através de aquedutos, a água para a cidade. E quando a água chegava a esta cidade, não era de boa qualidade. Tinha muito calcário e muitos gases, e as pessoas da cidade tinham uma água morna, não uma água fresca, que sabia bem, era uma água que realmente não prestava para muito, mas era a única fonte que eles tinham. Então este é o contexto em que a igreja de Laodiceia situa-se. Mas agora podemos ver, tal como em todas as outras cartas, podemos ver o retrato de Jesus Cristo. Em todas estas cartas temos visto um pouco mais de quem é Jesus, de como Ele é. Temos visto que é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Ele é o primeiro e o último que foi morto e reviveu. É aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. É ele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele é o santo e o verdadeiro que tem a chave de David. E aqui podemos ver que Jesus é descrito desta forma. E isto diz, versículo 14, repara, o Amém, a testemunha, fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ora, Jesus Cristo é aqui descrito como o Amém. O que é que isto significa? Nós hoje usamos muito esta palavra Amém. Depois de orarmos, terminamos com Amém. Ou às vezes, durante uma pregação, quando alguém está a falar da palavra de Deus, a congregação diz Amém. Esta palavra vem do hebraico, Amém. E é uma palavra que significa assim seja, ou é verdadeiro, concordo, alinho, isto é verdadeiro. E então, como é que Jesus Cristo é o Amém? Nós podemos ver na Bíblia que Deus é um Deus que faz promessas. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E realmente todas as promessas de Deus encontram-se cumpridas em Jesus Cristo. Repara só em Gênesis capítulo 3, Deus faz uma promessa que Ele vai salvar a raça humana do seu pecado. Aquela promessa encontra-se cumprida em Jesus Cristo. Foi Ele que veio ao mundo para salvar e dar vida eterna. A promessa do céu, da vida eterna. Jesus diz, eu vou preparar-vos um lugar. Então, a Bíblia é um livro de promessas. E são promessas que apontam para Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 2, 19 e 20, diz o seguinte: o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, não foi sim e não, mas nele houve sim de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Estão a perceber o poder deste título de Jesus Cristo? Ele é o Amém. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E realmente para reforçar esta verdade, temos a próxima descrição. Repara, ele diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Agora, esta palavra, o testemunho, no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito quase na inteiridade em hebraico. Mas no grego esta palavra é a palavra marturion. E hoje, em português, temos a palavra mártir, vem desta palavra. Significa, no nosso contexto, alguém que morre ou sofre pela sua fé.
Mas nós podemos ver que Jesus, Ele é o verdadeiro testemunho. As palavras de Jesus são fiéis. Podemos confiar toda a nossa vida naquilo que Ele diz. Já paraste para pensar nas palavras de Jesus Cristo? Jesus diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que tem um filho tem a vida eterna. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus, Ele é o fiel testemunho. Aquilo que Ele diz é verdade. Nós vivemos numa... Nós vivemos num mundo em que as pessoas muitas vezes, eu agora simpatizo mais com vocês que já tiveram os telemóveis a tocar durante o culto. Sei que como é uma vergonha, e especialmente quando acontece com o pastor. Mas só podemos ver que hoje há muitas pessoas, nós somos duvidosos, céticos das palavras das pessoas. Mas podemos ver que Jesus, as suas promessas sempre são fiéis. Sempre são verdadeiras. E repara também em versículo 14, Ele é o princípio da criação de Deus. Agora, isto significa que Ele é o arquiteto, que Ele é o princípio, que Ele é aquele que inicia toda a criação. Jesus, diz em João 1, versículos 1 a 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Então, nesta carta para a igreja de Laodiceia, podemos ver Jesus como o Amém, o fiel testemunho, o primogênito, o princípio. Dele, antes dele não há nada. Ele é o Criador, Ele é o autor de tudo o que existe. E então, Jesus, Ele apresenta-se para esta igreja desta forma. É muito importante que nós, como igreja, conhecemos Jesus verdadeiramente como Ele se revela. Mas podemos não só ver Jesus, a sua identidade, mas a condição da igreja. Como foi esta igreja? Reparem em versículo 15. Esta era uma igreja boa? Não. A todas as outras igrejas, Jesus tinha uma palavra encorajadora. Elogios para a igreja. Apesar das muitas dificuldades e problemas, mas para esta igreja não há nenhum elogio, não há nenhuma palavra encorajadora. Ele vai logo ao assunto. Ele diz, igreja, há um grande problema aqui. E qual é o problema? Ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera pôres frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-é da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Como era esta igreja? Ele diz, igreja, vocês não são frio, quer dizer, vocês não são... As pessoas frias são pessoas que não querem ter nada a ver com Deus. São pessoas que têm corações longe de Deus, não querem saber nada. Pessoas com corações quentes são pessoas próximas de Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão a seguir a Deus. Mas estas pessoas, nesta igreja, eram pessoas indiferentes. Olhavam para Jesus e diziam, ele nem me aquece, nem me arrefece. É assim o ditado. Eles basicamente são indiferentes a Jesus Cristo. Esta é uma igreja em que muito provavelmente havia poucos crentes verdadeiros. Parece que consistia de pessoas religiosas, mas que os seus corações não foram regenerados. Não foram verdadeiramente
salvos. Estas pessoas, ele descreve ex-morno. Muito provavelmente fala de pessoas que não têm um compromisso verdadeiro com Jesus Cristo. Agora, há várias maneiras de ver esta passagem, mas é interessante que esta igreja, na sua própria opinião, pensa que é uma boa igreja. Repare, a igreja descreve-se, eu sou rica. Ele diz, somos uma igreja, em versículo 17, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eles dizem, nós, na nossa opinião, somos uma boa igreja. Somos uma igreja rica, somos uma igreja autossuficiente. Temos gente boa na nossa congregação. Mas Jesus, que tem olhos como o fogo, ele olha para a realidade, ele olha para o coração e ele diz, vocês não são autossuficientes, vocês são pobres, vocês não são ricos, vocês andam nus. Esta é uma igreja que anda longe de Jesus Cristo. Sabem, hoje na nossa cultura é muito na moda a ideia de seguir o teu próprio coração. Seguir os teus sonhos, seguir o teu coração. És tu que sabes melhor o que precisas. E há muita gente que tem a atitude, é o que eu quero, eu sei quem eu sou e ponto final. Eu sou o capitão da minha vida, eu é que sei melhor. Mas isto é uma ideia falsa. A Bíblia diz que o coração engana. Repare que esta igreja diz uma coisa sobre a sua vida e Jesus diz completamente diferente do que a sua própria autoavaliação. Igreja, congregação, nós que estamos aqui hoje, não devemos cair no erro de pensar, eu é que sei melhor. Não, é a palavra de Deus, é Jesus que sabe melhor. E nós todos temos a tendência de justificar a nós próprios, ou de apontar o dedo ao outro, ou de viver na nossa zona de conforto, em vez de ir além. E nós podemos facilmente ser como estas pessoas que fazem uma avaliação que é completamente ao contrário da avaliação de Jesus Cristo. Jesus, ele repara como ele diz, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta é uma razão que eu acredito que isto representa pessoas dentro da igreja, membros da igreja, mas que realmente não são crentes verdadeiros. Porque estas palavras aqui que Jesus usa são palavras que parece estar a falar sobre descrentes. Ele diz, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês sabem que não é só por ser membro de uma igreja que vocês realmente são salvos, que conhecem Jesus Cristo. Eu só por entrar numa oficina não faz de mim um mecânico. E só por entrar numa igreja ou fazer parte de uma igreja não faz de ti um cristão verdadeiro. Então ele fala para uma igreja em que parece que muitas das pessoas andavam lá religiosas, cantavam e tudo mais alguma coisa, mas que verdadeiramente não tinham corações regenerados. A condição da igreja, conheço as tuas obras, nem és frio nem quente, sim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quais são algumas sintomas disto passado nas nossas vidas? Pessoas que são mornas, como Jesus descreve, são pessoas que, acredito, vão à igreja de vez em quando, mas não servem ou têm compromisso vivo com a igreja. São pessoas que sabem alguma coisa da Bíblia, mas leiam raramente a Bíblia. Sabem como orar suficiente para ser como uma pessoa de igreja, mas sozinhos nunca oram. As coisas do mundo mexem mais no coração do que as coisas de Deus. Estão satisfeitos onde estão, em vez de estar desesperado para conhecer mais de Cristo. Esta é a condição da igreja.
Então, para nós, isto é um aviso que uma fé verdadeira não é uma fé superficial. E vai haver momentos, sem dúvida, na vida de um crente verdadeiro, em que andamos desfiados, em que andamos desanimados, em que possivelmente há momentos de desleixo. Mas, num crente verdadeiro, aquele, como ele descreve aqui, aquele que vence, o padrão geral das nossas vidas é de seguir Jesus Cristo, de amar Jesus Cristo, de odiar o pecado, de dizer, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Dizer que o meu desejo é de conhecer Jesus cada vez mais. O lema central das nossas vidas deve ser isto. Então é uma igreja com muitos problemas. Qual é o mandamento para a igreja? Repara como Jesus diz em versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sei, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Jesus, mas ao mesmo tempo ele diz, a quem amo, eu repreendo a quem eu amo. Diz, eis, eu bato a porta. Jesus, ele mostra graça, ele convida. E o mandamento para a igreja é reconhecer a condição em que está. Em vez de dizer, olha, somos autossuficientes, ricos, uma boa igreja, reconhecer, de facto, aos olhos de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, a minha vida está longe daquilo que deve ser. Sonda-me, ó Deus, conhece-me, vê se há algum caminho mau em mim. Este é o espírito de arrependimento que Deus quer desta igreja e das nossas vidas. De ver as nossas vidas com o olhar de Deus. Reconhecer a condição em que está. E ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Agora isto parece impossível. Ele já diz, vocês são pobres, não têm nada. São os desgraçados. Como é que eles vão comprar ouro com dinheiro que não têm? Como é que eles vão vestir de roupas brancas, como ele diz aqui, quando eles, diz em versículo 17, andam nus? Bom, vem comigo ao Velho Testamento para Isaías 55. Isaías 55. E vou pedir a uma pessoa para ler versículos 1 a 3 e também versículo 6. 1 a 3 e versículo 6 também. Isaías 55, 1 a 3 e versículo 6. Qualquer pessoa. O Senhor Deus diz, escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, e tudo é de graça. Porque vocês gastam dinheiro com o que não é comida, porque gastam o seu salário com coisas que não matam fome. Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei bênçãos que prometi a Davi. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Então, ele diz, compra ouro. É reconhecer que nós próprios andamos na bancarrota. Nada temos para oferecer, nada temos para contribuir à nossa própria salvação. É reconhecer que a salvação é só de graça, que é um dom de Deus. Ele diz, igreja, em vez de ser uma igreja autossuficiente, tem de ser uma igreja que depende completamente
em Deus. Uma igreja com um coração quebrantado. Um coração que reconhece a verdade de quem ela é. Este é um convite repetido ao longo da Bíblia inteira. A Bíblia é um livro cheio de convites. Vem, vocês que têm sede, vêm às águas. Vocês que têm fome, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vocês que querem vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estes são os convites de Deus para nós. Nós não podemos levar um grama da nossa própria suficiência. Temos de depender completamente em Deus e na sua graça. Só pela fé que somos salvos. Então, é reconhecer a condição em que estamos, arrepender do nosso pecado e também cultivar um coração zeloso para Deus. Repara como ele diz, em versículo 19, sei, pois, zeloso. Esta palavra tem a ideia de ferver. Lembra da água morna? Em vez de ser água morna, água que ferve. E se temos aqui água a ferver, e se tirarmos do fogão, vai estar quente por um pouco tempo, mas eventualmente vai ficar fria. É só em ligação com a fonte do calor que continua. E ele diz, ser zeloso é cultivar um coração zeloso para Jesus Cristo. Agora, como está o nosso coração hoje? É fácil ficarmos com corações frios. Andarmos longe de Deus. De encontrar pouco prazer na palavra de Deus. De ter poucos desejos para orar. Como cultivar isso? Eu tenho esse desafio. Há dias em que eu acordo e a única razão que eu abro a Bíblia é que eu sei que eu preciso preparar uma mensagem para a igreja. Eu não quero que seja assim. Eu quero que eu tenha um coração que arde, que quer mesmo ver Cristo e as suas maravilhas na sua palavra. E uma das maneiras que cultivamos isto nas nossas vidas é de andar pela fé. É dizer, hoje não tenho desejos, mas vou obedecer em fé. Deus, eu vou abrir a minha Bíblia. Eu vou ler sabendo que a tua palavra é fiel. Eu vou orar sabendo que através da oração vais mexer no meu coração. Nós, muitas vezes, temos pouco zelo para Jesus Cristo. Eu quero mostrar um breve vídeo aqui. Acho que é um pouco engraçado. Que tipo de cão és tu? Olá, filho. Relaxa. 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 Hey, Daddy's home. Aww. É bonito não ver aquele amor para o seu dono. Ser zeloso, diz Jesus. Possamos ter este zelo
para Jesus. E ele diz, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Às vezes vemos este versículo e pensamos que é Jesus a bater nos nossos corações. Mas isto realmente é para uma igreja. E basicamente Jesus está a dizer, igreja, vejo que vocês têm o meu nome, mas eu não estou convidado para entrar na igreja. É como Jesus vir cá hoje e nós trancamos a porta e dizer, olha, fica lá fora. Então ele diz a esta igreja, eu estou a bater a porta. Jesus, ele diz, quero entrar. Esta é a minha igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que grande promessa. Esta é a promessa que podemos ver desta carta. Jesus, ele está a bater a porta. Ele quer ter esta comunhão. Ele quer ter este amor. Ele quer que nós desfrutamos da sua presença. Nós que já ficamos trancados fora da nossa casa, sabemos que é um sentimento desagradável. Mas imagina que está lá dentro a sua família, os seus amigos. É a tua casa, mas bates a porta, não deixam-te entrar. E há igrejas e há pessoas que fazem assim com Jesus Cristo. Oh, que nós fazemos como o convite é e ouvimos a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça. E permitimos Jesus entrar e reinar nas nossas vidas, na nossa igreja. Versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. São promessas incríveis. Jesus quer conviver, ter comunhão conosco. Ele quer partilhar o seu reino conosco. Todas as promessas de Jesus Cristo são para nós. Igreja, onde estamos hoje? Jesus, ele diz para nós, conheço as tuas obras, conheço o teu coração. Onde nós estamos hoje? Precisamos, se calhar, de arrepender-nos, de buscar Jesus Cristo, de dizer, Jesus, reina em mim. Perdoa-me pelo meu desleixo espiritual. Se calhar estamos aqui hoje e há pessoas que todos nós pensamos, aquela pessoa é um crente, faz parte desta igreja, mas o Espírito Santo está a dizer, é assim mesmo? Se calhar estás aqui hoje e não conheces Jesus Cristo como o teu Salvador, então o convite é esta, recebe Cristo como o teu Salvador, arrepende o teu pecado, confia só em Cristo, no seu único Salvador. Nós temos visto 7 cartas para 7 igrejas. Jesus está a falar para nós hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Que seja assim no nosso meio hoje. Que possamos ouvir e obedecer o nosso Senhor Jesus Cristo.